Gilmar Mendes suspende a investigação de Flávio Bolsonaro no Rio de Janeiro a pedido do próprio senador. Flávio alegou que a continuidade do processo, conhecido como o caso Queiroz, desrespeita a decisão do próprio Supremo, que em julho suspendeu todas as investigações que compartilharam dados de atividades financeiras sem autorização judicial. O julgamento desse tema, em definitivo, pelo STF, está marcado para o dia 21 de novembro. Rodrigo Janot foi pressionado para denunciar Lula por organização criminosa. A revelação está no livro que o ex-procurador da República lançou com os bastidores da PGR. No capítulo 15 da edição, Janot escreve o seguinte, abre aspas, eles queriam que eu denunciasse imediatamente o ex-presidente Lula por organização criminosa, nem que para isso tivesse que deixar em segundo plano outras denúncias em estágio mais avançado, fecha aspas. O procurador conta ainda que a Força-Tarefa colocou Lula como chefe de organização criminosa, naquele famoso PowerPoint, à sua revelia. Ontem, o subprocurador-geral da República, Moacir Guimarães Filho, quis impedir a venda e circulação ou censurar trechos do livro de Janot. Guimarães pediu ao Conselho Nacional do Ministério Público o recolhimento de todos os exemplares ou a retirada das páginas nas quais Janot confessa que planejou matar o ministro Gilmar Mendes. Na sexta-feira, o subprocurador já havia pedido a cassação da aposentadoria de Janot. A editora do livro enviou 12 mil exemplares às livrarias e prepara uma nova tiragem com 10 mil. Antes de chegar às lojas, o livro já circula nas redes sociais e grupos de WhatsApp. E o presidente do TRF4 disse que Lula não é bem-vindo na carceragem da Polícia Federal em Curitiba. Numa entrevista à Rádio Gaúcha hoje de manhã, Victor Laus afirmou que Lula desfruta de condições especialíssimas. Ontem, o presidente Lula divulgou carta dizendo que não aceita barganhar a sua liberdade e que só deixará a prisão quando for inocentado. Quem comenta as notícias hoje com a gente é Fernando Brito, do blog Tijolaço. Oi, Fernando, tudo bom? Tudo bem, Thalita? Tudo bom. Nós estamos vivendo o sanatório geral, né? Nossa, porque totalmente. O noticiário perdeu o senso. Eu acho que eu podia começar das coisas mais fáceis, né? O rei de Espanha podia dar um bom conselho para o desembargador Victor Laus. Por que não ter cajas? Ele é presidente de um tribunal, onde há um caso em julgamento, caso no qual ele votou da primeira vez, quando se tratava do triplex do Guarujá. Então, por um mínimo de decoro, ele deveria ter dito não. As coisas aqui vão transcorrer normalmente, simples assim. Tá? Mas não. Tece considerações sobre coisas que nem sequer estão sob a jurisdição dele. A execução penal de Lula é do primeira instância, não é do TRF4. Então, desembargador, o senhor não está vendo que falar demais, olha, está aí o Janot para provar, falar demais dá problema. A segunda coisa é essa menção que você fez aí, a decisão do Gilmar Mendes. Eu estava aqui comigo pensando, o STF parece com os meus filhos quando eram adolescentes, entendeu? Custa acordar, que é uma coisa danada, demora a acordar. Nós estamos vendo o COAF invadir o sigilo bancário das pessoas, ao qual até eu sou contrário para ser sigilo bancário de empresa, então não tem nem dúvida de dizer que sou absolutamente avesso a isso, mas existe a lei. Ele está invadindo o sigilo bancário das pessoas com nenhuma autorização judicial, compartilhando isso com polícia e Ministério Público e muitas vezes sequer o acusado tem o seu sigilo quebrado. Quando o juiz vai examinar a quebra de sigilo, o sigilo já foi todo. Tudo que o camarada gastou e não gastou, recebeu e não recebeu, já está revelado. Então, a decisão do Gilmar Mendes, ela é natural. O que não é natural é que o Ministério Público do Rio de Janeiro e o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que tiveram suas ações anuladas pelo Gilmar Mendes, nesse momento, estivessem, em primeiro lugar, burlando a decisão do presidente do Supremo, dando continuidade a investigações que haviam determinado que fossem suspensas por uma ordem do presidente do Poder Judiciário, e, em segundo lugar,
que tivessem levado os 7 meses, porque essa ordem do Toffoli só veio em julho, levado 7 meses para fazer o que seria óbvio, quebrar, com pedido correto feito ao juiz, o sigilo bancário de Queiroz, Flávio Bolsonaro e toda a turma que está envolvida nas supostas rachadinhas. Mas isso não foi feito. É bom que se diga, esses levantamentos do COAF são do início do ano passado. Eles foram mantidos em segredo durante toda a campanha eleitoral, enquanto do lado do PT tudo era divulgado em nome do direito da população saber. Eles foram mantidos em segredo, foram revelados no final do ano e até agora a atitude prática é zero. Tanto é assim que o senhor Fabrício Queiroz nem sequer prestou depoimento. Mandou umas declarações por escrito datilografadas pelo seu advogado e pronto, como disse o presidente Jair Bolsonaro, esse caso está encerrado. Então, é claro que estão acontecendo iniciativas de tapetão no STF, mas isso só está acontecendo porque, na primeira instância, no piso, as investigações foram tratadas de maneira política. E isso deve ser evitado com inimigos, com aliados, com qualquer pessoa. Investigação judicial não é matéria de política. A sua repercussão, claro, mas a investigação em si não. Tá? E vamos ao fato mais, como diziam os antigos, momentoso, o livro do Janot. Tá? Isso aí, quem não souber o significado da palavra spoiler, vai encontrar aí a melhor definição. Tá? O ministro Janot, o ex-procurador Janot, está fazendo desde o final do ano passado o mais grotesco spoiler de lançamento de livro que eu já assisti. Botei a pistola na cintura, entrei na sala dos ministros, tirei, engatilhei, apontei para baixo e meu dedo paralisou. Pelo amor de Deus. Isso rompe todos os limites do que a gente pensou que fosse imaginável em termos de relacionamento entre o Ministério Público e o Judiciário. Faça-me o favor. Claro que tinha que haver uma reação a isso. Pode ser, eu até admito que o ministro Alexandre de Moraes tenha pesado a mão nas atitudes que teve. Mas isso aconteceu, em grande parte, porque o senhor Augusto Aras, que estava assumindo a Procuradoria-Geral da República naquele dia, não tomou nenhuma iniciativa. O crime, essencialmente, cometido por Rodrigo Janot foi um crime de natureza funcional. Ele jamais teria chegado ao lugar que chegou, armado como chegou, se não fosse o Procurador-Geral da República. Ele usou as franquias, as prerrogativas da função e do cargo para planejar e praticamente executar um atentado à vida de um ministro do Supremo, como nenhum de nós poderia fazer, nem eu, nem você, Thalita, não passávamos da porta ali do Supremo. Ele passou, ele entrou armado de uma pistola de grosso calibre, porque ele era Procurador-Geral da República. E é como Procurador-Geral da República que ele era, que os seus atos têm que ser avaliados. Existe na legislação esse procurador que pediu a cassação da aposentadoria, ele não está errado. A Lei 8.112, que regula o Estatuto do Servidor Público, e eu espero que os procuradores ainda se considerem servidores públicos, embora estejam se considerando pequenas majestades ultimamente, ela prevê a cassação de aposentadoria quando o servidor comete o ato no exercício da função e este ato vai ser examinado, denunciado, conhecido depois da sua aposentadoria. Ele perde o direito à aposentadoria. E essa é a maior pena que se pode dar ao senhor Rodrigo Janot, que vai advogar, que vai abastecer sua farmácia envelhecida em Tonéis de Carvalho em outros lugares, mas não na condição do Procurador-Geral da República, cargo que ele desonrou ao tomar essa atitude de invadir armado o Supremo Tribunal Federal para dar um tiro na cara de um ministro do Supremo, não importa que seja Gilmar Mendes, um dos personagens mais execráveis da República, não importa. Isso não pode acontecer. Isso aqui não é Tombstone City. Não é assim que se fazem as coisas. Se for assim, então agora nós vamos admitir que em qualquer comarca do interior, o juiz julgue de pistola, o promotor acuse de pistola e o advogado defenda de pistola ou de revólver, porque os advogados têm muito menos poder. Então, é assim? É isso? Judiciário faroeste? Bom, vou deixar você me indagar, porque temos o livro aí pela frente, né? Sim, Janot. Fernando, Janot. Pois não.
Então eu vou abrir uma farmácia aqui. Fernando, o Janot também traz essa denúncia em relação ao ex-presidente Lula, ao caso do ex-presidente Lula, que Deltan Dallagnol teria dito que queria que passasse o processo de Lula na frente de outras investigações já em andamento. Você acha que tem algum impacto as revelações de Janot na Operação Lava Jato e no caso do ex-presidente? Thalita, eu acho que nesse resumo que você fez, você só abriu a porta da frente. Agora vamos ver o que tem dentro da sala. Ele pressionou para quê e por quê? Lá nesse capítulo que você citou, o ex-procurador-geral diz que em setembro de 2016 recebeu a visita de Deltan Dallagnol, Januário Paludo, Roberto Pozzobon e outros procuradores da Lava Jato, que foram pedir a ele, de fato, que fizesse essa inversão de pauta, colocasse o PT na frente e deixasse as outras acusações para depois. Mas isso tinha uma razão. Eu vou ler para você esse pedacinho, só um pequenininho, para você entender. O Paludo, que é o Januário Paludo, então, quando ele recusou a fazer a inversão, disse que eu teria que denunciar o PT e Lula logo. Porque, se não fosse assim, a denúncia apresentada por eles dias antes, o famoso PowerPoint, ficaria descoberta. Pela lei, a acusação de lavagem depende de um crime antecedente, no caso, a organização criminosa. Ou seja, eu, Janot, teria que acusar o ex-presidente e outros políticos do PT com foro no Supremo para dar lastro à denúncia apresentada por eles, procuradores da Força Tarefa, ao juiz Sérgio Moro, em Curitiba. Isso era o que daria base jurídica para o crime de lavagem imputado a Lula. Olha, o que isso quer dizer? É que, se isso não foi feito, a denúncia é inepta. A denúncia aceita por Sérgio Moro não tinha conteúdo válido e, portanto, não poderia ser aceita. Tanto que o Paludo diz: sem a sua denúncia, Janot, a gente perde o crime por lavagem. Perde o crime. Não tem denúncia, não tem processo, não tem ação e não tem condenação. Diz ele, Janot, que o problema era delicado e que havia uma ordem, é essa a expressão, ordem do ministro Teori Zavascki, que o compartilhamento dos documentos em poder da Procuradoria-Geral da República, no seu inquérito, só poderia ser compartilhado com a Força Tarefa se não fosse utilizado como fundamento de denúncia pela Procuradoria em Curitiba. Então, a ordem de Zavascki era explícita. Tanto é assim que eu fui pesquisar, e dias depois, numa sessão da segunda turma, onde ele era integrante, o Janot se queixa da espetacularidade, do espetáculo que foi proporcionado pelo Dallagnol na exibição daquele PowerPoint. E, é claro, ele só poderia agir em relação àquilo quando fosse provocado pela defesa de Lula, contestando a aceitação da denúncia, o que não podia ter sido feito até a sua morte, porque tem um trâmite, sai da 13ª vara, o juiz não aceita na 13ª vara, sobe para o Tribunal Regional Federal, o Tribunal Regional Federal lá do ministro Vitor Laus, claro, não aceita também, porque não aceitam nada contra o Lava Jato, sobe do Tribunal da 4ª Região para o STJ, o ministro Félix Fischer, que estava adoentado, agora foi substituído por outro ministro absolutamente lavajatista, também não aceita, porque tudo que o doutor Sérgio Moro faz é perfeito, e só então vai ao Supremo para o Teori dizer: não, eu não poderia ter sido desobedecido. Exatamente como aconteceu nesse caso do Gilmar Mendes. Veja, o que Gilmar fez? Não pode deixar de cumprir a ordem do ministro-presidente Dias Toffoli. O Supremo deveria dizer: não pode deixar de cumprir a ordem do ministro Teori Zavascki, mas não teve tempo de dizer. Antes disso, o avião do Teori caiu.